Bom, meus queridos, segundo a Folha de São Paulo, a possibilidade de Lula não ser candidato à reeleição em 2026 já é discutida internamente por lideranças do PT. A cúpula do partido considera que o presidente pode desistir de tentar seu quarto mandato caso sua popularidade e aprovação do governo atual não deem segurança da reeleição. Só faltou a Folha incluir, né, o óbvio, caso também não receba o apoio do TSE. Né? Existe esse fator. A previsão, no entanto, é a de que a pressão para que Lula se candidate em 2026 seja enorme, mesmo com o risco de derrota. O PT e o campo da esquerda não veem outra liderança com a força de Lula, não se aguenta num banco, a força do ego, capaz de atrair o voto de milhões de pessoas. E caso se candidate em 2026, Lula terá uma ajuda toda especial na articulação política. E não é colagem no tipo 2, não. O PT acredita que a reabilitação política do ex-ministro e guerreiro do povo brasileiro, José Dirceu, possa dar um novo rumo ao partido, já que ele retorna aos holofotes num cenário em que o governo admite a necessidade de caminhar para a centro-direita. E Dirceu é visto como peça-chave para costuras de alianças para 2026. O Brasil voltou, não é? Voltou. Eu achei muito interessante essa notícia, porque escancara diversos pontos muito importantes. Primeiro, uma falta de novas lideranças políticas da esquerda. Não existe liderança política que possa se equiparar ao presidente Lula. Felipe Neto tem muito seguidor. Vamos pensar nos nomes. Felipe Neto tem muito seguidor. Quem mais? E a Boulos, Haddad. ele, né? Boulos. O Haddad já foi testado nas urnas O e Haddad não apaixona. né, não foi bom o resultado. Não, o Haddad só nasceu porque o PSDB lançou o Serra de novo. Lembra que o Serra largou a prefeitura, e depois testado voltou, na aí o Haddad ganhou. presidência e testado no governo do estado de São Paulo. Quer dizer, duas derrotas. Não, e foi testado no Ministério da Educação, não conseguiu entregar um Enem, né? Foi o pior ministro da Educação da história. Não teve nem adiado no E dia. o Lula né? falou mesmo, o Brasil só tem esse problema de analfabeto porque nenhum presidente nunca cuidou da educação. É verdade. E o ministro dele era o Haddad. E isso Detalhe. está diretamente relacionado ao resultado dessas eleições municipais, que novamente demonstra a falta de liderança política do PT pelo próprio número baixo de prefeituras e prefeituras importantes que o partido conseguiu, isto é, não conseguiu nessas eleições. Um outro ponto interessante dessa notícia que me chamou a atenção, quer dizer, o José Dirceu reconhecer que vai ter que migrar para o centro-direita, ele admite que a gente já sabe, a esquerda nunca teve um projeto de desenvolvimento sério para o Brasil. Hoje o que nós vemos é que o eleitor brasileiro está agora consciente de que a esquerda realmente não entrega, não existe projeto sério. A própria... não entrega para o povo. Não entrega para o povo. O próprio efeito, né, gostem ou não, do Pablo Marçal como candidato aqui na Prefeitura de São Paulo, demonstrou que os eleitores estavam seduzidos ou querem, de fato, enriquecer. Né? A população ela quer encontrar um caminho para que ela possa prosperar. E a esquerda nunca forneceu nenhuma possibilidade de demonstrar para esse eleitor qual que é o caminho da prosperidade. Então, agora, José Dirceu pretende se apropriar de um discurso da direita que, historicamente, a direita sempre teve os teóricos que explicavam como que o capitalismo podia entregar esse desenvolvimento, esse enriquecimento dos países. E o mais interessante é que a esquerda também abre mão de policiar o capitalismo que ela mesma critica, porque quando, né, o professor Suano comentou, quando a esquerda abre mão de disciplinar o capitalismo, porque os diretores de sociedades
de empresas agora não vão ser mais responsáveis pelos danos que eles causam, a própria esquerda está abrindo mão da bandeira histórica da disciplina do capitalismo que ela mesma propagava. Quer dizer, a esquerda se perdeu, porque ela não tem mais a bandeira de monitorar, disciplinar, regular o capitalismo, agora, e também já não tinha, e busca agora tentar conseguir uma carona na bandeira do caminho da prosperidade. É que eles ganham muito patrocínio, né, de banqueiro, né? Sim. Não de bancário, de banqueiros. Banqueiro. Porque o bancário é mais à direita, porque é trabalhador. Apesar disso, foi o sindicato dos bancários, bancário é trabalhador, mas foi o sindicato dos bancários responsável pela construção do PT. Os sindicatos bancários, metalúrgicos e um Hoje conjunto em de dia, intelectuais né? vagabundos Mas que não tinham o que fazer. sindicato é uma coisa, o trabalhador é outra. Exato, por isso que eu fiz a distinção. Caso alguém fale, não, mas são os Exatamente. bancários que construíram. Não, foi o sindicato dos bancários que Exato. construiu, Você né? vai falar dos metalúrgicos, tem os metalúrgicos e o sindicato dos... Tem os trabalhadores e os trabalhadores que não trabalham. A doutora Érica falou uma frase que, para mim, sintetiza aquilo que pode levar à compreensão do que está acontecendo A agora. vingança nunca é plena, Não. mata a alma e é envenena. A esquerda se perdeu. Quando a gente pega... A esquerda sempre foi perdida na sua concepção, mas deixa para lá no caso da sua tese de poder, né? Quando a gente olha o Dirceu, quando foi ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, do primeiro governo, ele deixava muito claro, ele dizia, no meu governo, ele achava que aquele governo é ele. Até mesmo porque ele entendia qual era o papel real do ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil é o cara que articula os projetos de todos os ministérios. Por qual razão? Porque ele é o cara que sabe quais são os valores que o orçamento tem e aquilo que pode ser distribuído. Razão pela qual ele se dizia, eu sou o primeiro-ministro. Ele sabia que ele era o primeiro-ministro. A grandeza nesse sentido, mas é uma grandeza dentro da maldade dele. Na categoria maldade, ele está muito bem. Por qual razão? Porque ele era o articulador, ele era o cérebro estratégico. O que foi percebido agora, e parece que está tendo uma articulação para soltar o Dirceu, fazê-lo deputado federal novamente, para ele trabalhar no governo Lula. Porque se percebeu que não tem nenhum cérebro estratégico à esquerda. Eles têm um líder carismático que está mostrando que não consegue ficar de pé ou sentado num banco e não serve para nada, mas eles precisam daquele cérebro estratégico. No primeiro governo Lula, você tinha o Marco Aurélio Garcia e tinha o Dirceu. Um falava a parte externa, o outro falava a parte interna. E E eles Palocci coordenavam. também, não podemos esquecer. Aí depois tiraram todos esses do Lula, deixaram o homem de lata de cerveja achar que tinha cérebro, aí deu o que deu. Mas o Palocci era mais um indivíduo que prestava continência às ordens que eram dadas. Quem dava as ordens era o Zé Dirceu. O Zé Dirceu está voltando para ser o articulador. E como articulador, o que eles estão pensando? Cara, a gente precisa ter aquilo que nós sempre quisemos. Não é nem que a esquerda se perdeu, ela se perdeu dentro da sua articulação e organização. Porque a única coisa que eles queriam era chegar ao poder. Como que eles vão chegar ao poder? Eles já se tornaram classe dominante, basta ver, progressista, não sei o quê, são os termos que a gente usa. Trabalhador. Trabalhador é o empresário. O empresário trabalha também, mas trabalhador é aquele cara que é explorado pelo empresário. Qual é a outra preocupação que eles tiveram? E o Dirceu era muito claro nisso. A gente tem que matar a classe média porque a gente tem que acabar com a pequena burguesia. Qual é o problema da pequena burguesia? É aquele pequeno empresário que desenvolve o raciocínio de empreender e alavancar a sua própria vida. Se você mata esse pessoal e tem apenas um núcleo pequeno de grandes empresários, você negocia direto com eles. Mas nós não temos mais cases de sucesso igual os irmãos Wesley Batista. Aí é que está o detalhe. Que eram donos de um açougue. Eles ficam enquanto eles são úteis. Essa é a ilusão que esses empresários têm. Eles acham, em especial os branqueiros, que colocando aqueles caras que vão enforcá-lo adiante porque estão comprando as cordas deles, que eles vão sobreviver. Não. Eu já ouvi diretamente de estrategistas da esquerda dizendo o seguinte: acabemos a classe média e concentremos um pequeno grupo de grandes burgueses. Por qual razão? Porque é mais fácil negociar com eles comprando a alma deles e é mais fácil nós cortarmos a cabeça de todos de uma vez só quando nós tivermos o poder suficiente. Por qual razão? Eles não vão ter colchão para cair, porque o pequeno burguês foi Agora anulado. Eu fiquei preocupado com uma Essa é a estratégia deles. Eu fiquei preocupado Por isso com o uma Zé Dirceu coisa. é necessário. Eu fiquei preocupado com uma coisa. Fiquei preocupado com a anulação. Quem promoveu a anulação, a condenação dele na pena. E isso me leva a imaginar um cenário. Será que é possível chegar em 2026 a nossa junta, né, o Conselho de Ministros, né, nomear o José Dirceu presidente?
É possível. Eu não duvido, porque você já vê Eu como não duvido de nada. grande parte da mídia já o trata com uma normalidade, a questão do Dirceu, entrevista ele como grande estrategista, e se a gente chamar ele de corrupto ou ex-condenado, alguma coisa, é capaz de sofrermos algum tipo de ação também, porque agora que anulou tudo, limpou a ficha dele. Aí isso que o professor falou é muito interessante nesse sentido, que a esquerda dominou tanto a linguagem, dominou tudo, que eles usam até o termo distribuição de renda, que na minha visão é equivocado, é um termo socialista, o termo é geração de riquezas, porque distribuir renda é socializar as rendas. Agora o Lula, ele sempre foi um falso líder, vamos lembrar que ele é um líder falsamente popular. Quando ele era presidente, passava os principais recortes dele na grande mídia, no Jornal Nacional, suas analogias de futebol com o Corinthians, não sei o quê, mas poupava-se as bobagens, que eram muitas. E aí, com o passar do tempo, a disseminação da informação foi ficando impossível defender essa figura que é o Lula e que atravessou aquele momento bom economicamente, que é sempre bom lembrar, pelo tal boom de commodities, que a China, principalmente, vivia um grande momento da economia e comprava quase tudo do Brasil, e o Brasil crescia e possibilitava essa gastança do Lula, que mesmo com a corrupção enorme, o Brasil chegou a crescer. E, bem ou mal, houve uma reforma profunda nos anos do Fernando Henrique Cardoso. Sim, não, deixou o caminho pavimentado, e tanto que se argumentava na época, o PSDB, o PT, a oposição, e ficou claro hoje em dia que estavam do mesmo lado. E agora, só para fechar essa questão que o professor colocou, o empresariado de direita tende a ser bastante covarde no geral, infelizmente. Não patrocina think tanks, não patrocina iniciativas de direita. Excelente. E acaba patrocinando a esquerda, quem no final das contas quer destruí-lo. Basta você ver grandes empresários que se dizem de direita ou liberais, enfim, patrocinando todos os influencers de esquerda que o chamam de fascista. Ah, porque vai aumentar minhas vendas, tá? Só que no futuro, provavelmente, ele vai querer cortar sua cabeça. Excelente. Em resumo, Luciano Hang, vamos patrocinar o Faroeste Brasileiro.